teu olho, tu te revelas a mim. Paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Só quem é crente, só quem trouxe Bíblia, abra comigo no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo de número 12. Queridos, quem achou o texto sagrado, diga amém. Eu vou ler o texto bíblico, na sequência você pode tomar o seu assento. Eu vou fazer uma leitura do verso 1 até o versículo de número 10. O texto diz: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou... Tome seu assento. Glória a Deus. Queridos, antes de fazer menção ao texto, antes de expor aquilo que Deus colocara no meu coração, eu quero antes apresentar o meu mais novo material, o meu mais novo livro, que foi lançado há um pouco mais de um mês, que é este manual facilitador de escatologia bíblica. Irmãos, esse livro, ele é muito, mas muito esclarecedor e profundo sobre os fins dos tempos. Se você quer aprender sobre a escatologia de maneira profunda, mas numa linguagem simples e acessível, este material estará disponível após a pregação. Ele tem um investimento de R$40. R$40. Você pode passar no crédito, no Pix, no débito. Você não pode perder esta oportunidade. Além disso, eu também, atrelado ao livro, eu estou oferecendo um curso de escatologia bíblica com 17 aulas gravadas no YouTube. Estou gravando e enviando aos irmãos, com um grupo no WhatsApp. O Moisés ali faz parte, ele sabe, pode dizer melhor depois aos irmãos, com um grupo no WhatsApp, mas algumas aulas online e ao vivo para só tirar dúvidas. Então, você que quer aprender escatologia, o livro é 40 e o curso é R$60. Os dois é R$100 e passa no débito, no crédito, por Pix. Não perca essa oportunidade de compreender sobre a doutrina tão importante que é os fins dos tempos. Amém? Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Eu quero pregar nessa noite sobre o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Queridos, lemos o texto do personagem, talvez, depois de Jesus, mais importante para a cultura judaico-cristã. O apóstolo Paulo escreve
13 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Você conhece a história deste homem que era um perseguidor da igreja, que foi ensinado aos pés de um doutor chamado Gamaliel, e que por achar que estava fazendo um serviço a Deus, ele perseguia a igreja de Deus. Ele encarcerava as pessoas, e a Bíblia chega a dizer no livro do Atos dos Apóstolos, que ele até mesmo torturava as pessoas, fazendo com que elas pudessem negar a Cristo. Este homem que um dia se achou mais forte, mais poderoso do que os cristãos, teve um encontro não com uma autoridade religiosa, não com outro apóstolo, mas a Bíblia diz que o próprio Cristo o revelou a um homem que antes se chamava Saulo. Este homem que também passou a ser conhecido na cultura como Paulo, Saulo é o seu nome hebreu e Paulo é o nome grego. Este homem que se colocou contra a fé cristã teve que ser jogado por terra, e nesse encontro com Cristo, Cristo se revela a ele e disse: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrares contra os agrilhões. Por que você me persegue? A Bíblia vai dizer no livro do Atos dos Apóstolos, e eu gostaria que você acompanhasse comigo, no capítulo de número 9, que quando este homem chamado Saulo, ou Paulo, ele cai por terra, o verso de número 8 diz que ele ficou cego, ele não conseguia ver. O verso de número 9 diz que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber nada. Até que depois desse evento, depois de Ananias ir à casa dele, o verso de número 18 de Atos capítulo 9, diz que as escamas dos seus olhos foram tiradas. Sabe o que eu acho interessante? É que na maioria das vezes, quando Deus opera um milagre, na maioria das ocasiões em que Deus opera algo na vida de alguém, curando de uma enfermidade, Deus cura por completo, porém, na maioria delas, Deus deixa uma cicatriz. Por que uma cicatriz? Porque a cicatriz é um sinal externo daquilo que Deus fez. De maneira essa que quem já sofreu um acidente, fez uma cirurgia, tem a marca da cirurgia, ainda que talvez você não sinta mais dor, quando você olha para a sua cicatriz, você lembra do evento, do dia, da hora, do acontecimento que lhe chocou e que lhe machucou. Da mesma maneira, nós encontramos na vida desse homem chamado Saulo. No livro de Gálatas, capítulo de número 4, ele vai dizer à igreja de Gálatas, capítulo 4, e o versículo de número 13, da seguinte maneira: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em enfermidade ou enfermo na carne. Então Paulo está dizendo: Gálatas, eu anunciei o evangelho quando eu estava com enfermidade na minha carne, no meu corpo. Este homem que estava enfermo, ele vai dizer no verso 14: e não rejeitastes, nem desprezaste isso que para mim era uma tentação ou uma provação na minha carne. Paulo estava dizendo que a igreja de Gálatas não menosprezou Paulo aquilo que incomodava este homem chamado Saulo, o pregador aos gentios. Ele vai escrever no verso 15 do capítulo 4 de Gálatas, continuando, a igreja de Gálatas, que se eles pudessem, eles teriam arrancado os seus olhos, os olhos deles de Gálatas, e dado a Paulo, porque Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. Não é à toa que Paulo escreve no livro de Romanos capítulo 16, que quem vai escrever a carta aos Romanos não é Paulo, ele dita, e um outro personagem é quem escreve. Ele diz em Gálatas capítulo de número 6, que ele escreveu em letras garrafais. Por que em letras garrafais? Porque ele não conseguia ler letras pequenas, ele tinha que ler e escrever em letras grandes, porque ele tinha uma deficiência nos seus olhos. Não sou eu que estou dizendo, é o texto de Gálatas, e a Bíblia que mostra isso para nós.
De maneira essa que eu compreendo que quando ele recebe uma revelação de Deus, este homem, ele é levado na Bíblia ao terceiro céus. Ele é levado a uma dimensão espiritual sobrenatural. E ele ouve coisas extraordinárias. Ele diz em 2 Coríntios 12, que o que ele ouviu ali ao terceiro céus, e que depois ele vai chamar de paraíso, são coisas inefáveis, coisas que não podem ser ditas a homem algum. Tamanha grandeza daquilo que ele ouviu lá no céu, onde daqui a pouco eu e você estaremos lá para a glória de Deus Pai. É por isso que esse mesmo homem, já que ele não pode descrever o que ele vê nos céus, ele vai escrever aos Romanos dizendo: aquilo que os olhos não ouviram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em outras palavras, ele estava dizendo: é coisa tão grande que você sequer imaginou. Paulo poderia dizer: eu estive lá, eu estava presente lá, eu ouvi coisas extraordinárias. Não posso dizer a vocês, mas uma coisa eu sei: você nunca parou para pensar ou imaginar a grandeza que será os céus. Esse homem era o homem da vez. Se Paulo tivesse presente hoje, não seria eu que estaria aqui, pastor. A agenda de Paulo já estaria cheio até o final da sua vida. De manhã, de tarde, de noite, Saulo estaria pregando em todos os congressos no mundo afora. Esse grande homem teve que ser derrubado por Deus. E Paulo vai dizer: ora, eu tinha um espinho na carne que me incomodava. Imagine um grande personagem, mas era tão interessante que esse grande homem, Gálatas diz para nós no capítulo 4, que aquela enfermidade nos seus olhos não era apenas uma enfermidade que não poderia ser vista. As pessoas menosprezavam Paulo. A cultura vai dizer que Paulo era baixinho, careca e barrigudo. Todo o perfil contrário aos galãs de Hollywood. Este homem a quem, para o ser humano, externamente era uma pessoa sem nenhuma qualificação, e internamente foi levado por Deus a ver coisas extraordinárias. Só que quando ele, Paulo, volta de sua revelação à terra, quando ele sai do paraíso e volta à terra, Deus vai dar um presente para este homem, o presente que eu não gostaria de ter, o presente que nenhum de nós gostaríamos de ter. Paulo vai chamar este presente de espinho na carne. Meu irmão, eu quando era um guri, como a gente chamava, quando era um menino, jogava bola na Bahia descalço, e tinha aqueles espinhos, rapaz, quando aquele negócio entrava no pé, doía. E Paulo está dizendo: o espinho me incomodava. Existem na igreja do Senhor pessoas que aqui estão me ouvindo, que existem espinho na sua carne, que estão lhe incomodando, que está lhe atormentando. É um espinho que não é muitas das vezes nem tão grande, mas incomoda demais. Deus me trouxe a revelação nessa noite para trazer uma palavra dizendo: existem pessoas que Deus deu um presente. Qual é o presente, pastor? Um espinho na carne. Não foi o diabo. Tem hora que Deus nos dá enfermidade, pastor Vitor. Deus, é verdade. Por que Deus faz esse tipo de questão em nossa vida? Porque tem momentos em que Deus nos deixa no leito de UTI, porque tem momentos que Deus deixa a enfermidade bater a nossa porta. Paulo vai dizer: eu orei ao Senhor 3 vezes, me assemelha à oração de Jesus no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Paulo está orando: Pai, tira esse espinho da minha carne, isto me incomoda. Eu imagino Paulo com um defeito no olho, as pessoas olhando para ele, menosprezando ele, e ele dizendo: isso está me incomodando, Deus, tira isso de mim. Deus não responde na primeira oração de Paulo, ele ora a segunda vez: Deus, tira este espinho da minha carne. Deus não responde a oração de Paulo, ele continua orando, e na terceira vez, quando
ele ora e disse: Deus, tira esse espinho da minha carne. A resposta de Deus não era aquilo que Paulo queria ouvir, pastores, mas era o que ele precisava ouvir. Deus não trouxe resposta que você gostaria de ouvir, não, mas a palavra de Deus hoje liberada no altar é aquilo que eu e você precisa ouvir. A minha esposa, Tamires Couto, ela nasceu com uma condição no coração que desenvolve algo chamado arritmia cardíaca. Eu não sei se algum dos senhores sabe o que é isso, mas o nosso coração bate no ritmo constante. Quando fazemos esforços, o coração, ele aumenta os batimentos. A arritmia quer dizer que o coração bate num ritmo descompassado. Várias vezes eu a socorri levando ao hospital com os batimentos cardíacos quando colocou no SUS. Ela tinha comprovação isso em papel. Batimentos cardíacos a 200 batimentos cardíacos por minuto. Momentos no leito, na beira da morte. Onde uma vez, quando o meu filho nasceu, hoje ele tem 8 anos, mas quando ela foi liberada depois do parto, teve várias complicações. Ela foi socorrida, levada ao hospital do Embu-Mirim. Na ocasião, eu a levei, e quando ela estava lá no hospital do Embu-Mirim, tiveram que dar um remédio para ela, o remédio que colocou em sua veia. Eu não lembro o nome que ela fala, mas o remédio, ele reinicia o coração. Ele faz com que o coração pare de bater e depois ele volte a bater. É um reinício da vida. Imagine você ter que passar por várias complicações como esta. Uma vez ela estava em um congresso, ou melhor, num culto, uma campanha das irmãs, curadas para curar. Na ocasião que ela estava neste congresso, nesse evento, ela estava com outro problema de enfermidade no seu estômago. Ela estava com uma úlcera no seu estômago e ela estava marcada uma endoscopia para passar ao médico. Eu lembro quando ela estava neste evento, depois que ela terminou de pregar, uma irmã deu um abraço nela, e quando a irmã deu um abraço nela, a irmã disse: hoje eu te curo do problema no seu estômago. Quando ela fez a endoscopia, eu vi com meus olhos. O médico falou assim: olha, a úlcera que está aqui, eu não sei o que aconteceu, está aparecendo na imagem aqui que está cicatrizada. Jesus curou, mas deixou a cicatriz. Jesus curou, mas deixou a marca, para dizer: eu tenho o poder de trazer a cura. Mas o problema do coração continuou. E ela continuou orando a Deus: Deus, porque o Senhor não me cura da minha enfermidade do coração, da minha condição no coração? E Deus usou uma profeta para dizer para ela: eu ainda não te curei, para você entender que a vida sua está nas minhas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. No dia em que ela entendeu, porque até então ela estava procurando os melhores médicos, até então ela estava procurando os melhores, os mais especialistas, dispostas a pagar fortuna, ou melhor, fortuna a gente não tem, mas o que tinha para ser tratada, para fazer uma cirurgia em uma mesa médica particular. Mas eu lembro, irmãos, quando eu disse para ela: não, nós servimos a Deus, e Deus vai entrar na causa. Eu lembro que quando ela passou no SUS, eu fiquei imaginando o SUS. Depois que você morre, o SUS chama, irmão. O SUS demora. Ela passou no SUS em novembro do ano de 2024. Quando ela passou no SUS em novembro, eles agendaram ela para o dia 26 de fevereiro de 2025 agora. Ela fez a cirurgia cardíaca e nunca mais na vida dela ela sabe o que era uma arritmia cardíaca. Mas antes de Deus curar, Deus disse para ela: você tem essa condição para entender que a sua vida está nas minhas mãos. Sabe por que você está passando esse processo? Sabe por que você está passando por essa dificuldade? Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: é para você entender que a sua vida não está em suas mãos, mas a sua vida está nas mãos do Senhor. Paulo, que ao voltar da revelação, voltaria ensoberbecido,
voltaria de maneira soberba, ele vai dizer: este espinho me foi me dado, para que eu não me ensoberbecesse sobre as grandezas da minha revelação. Queridos, Deus não trabalha com pessoas soberbas. Quando Deus vai usar um vaso, a primeira coisa em que Deus faz com o vaso, além de quebrar esse vaso, é esvaziar este vaso. A primeira coisa que Deus vai fazer com você neste congresso, antes de te encher, é esvaziar você de você mesmo. Deus estava dizendo: Paulo, entenda uma coisa, você até foi levado aos céus, mas você é apenas um vaso de barro. Ele vai escrever aos Coríntios 4 dizendo: para que a excelência não seja nossa, somos apenas um vaso de barro com a riqueza da glória de Deus dentro desse vaso. Eu não sou ninguém, você não é ninguém, eu não sou insubstituíveis, você não é insubstituível. Entenda uma coisa, esvazia-se de si mesmo neste congresso. Paulo não compreendia, porque ele é apóstolo. Ele não compreendia porque ele é apóstolo. Escritor, poliglota, homens diferenciados tinham enfermidade. Como pode? Eu imagino Paulo pensando: eu enfermo? E Deus estava dizendo: Paulo, eu tive que te dar esse presentinho, porque esse presente vai fazer com que você permaneça humilde. Esse presente vai tirar de você toda a sua soberba. Deus está falando com alguém aqui nessa noite que você tem que ser menos você mesmo. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: esse presente que eu te dei não foi o diabo, é para que você volte a se humilhar na minha presença. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 8, vai dizer para nós, fica tranquilo. Capítulo 8 de Deuteronômio, versículo de número 2. Deus está dizendo que levou o povo de Israel para o deserto. E o verso de número 2 vai dizer: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos, Deus, para que o Senhor levou o povo para o deserto durante esses 40 anos? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu. Esse processo que você está passando é porque Deus quer saber o que está dentro do teu coração. Essas dificuldades que passas momentaneamente é porque Deus quer saber o que tem aí dentro. É muito fácil dar glória a Deus quando tudo está bem, pastor Ibner. É muito fácil dar glória a Deus quando as coisas estão indo muito bem. Mas quando estamos com espinho na carne, aí torna-se difícil. Deus leva o povo de Israel para o deserto, está provando o povo e vai dizer: eu quero saber o que está no coração de vocês, para saber se guardariam os meus mandamentos ou não. Versículo seguinte: e te humilhou e te deixou ter fome. Deus está falando que ele fez isso, não foi o diabo. Sustentou vocês com maná, porque nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O básico, fica tranquilo que Deus vai prover. Olha o que vai dizer: que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está deixando você passar esse processo para que você compreenda que o poder está na boca dele, e uma palavra dele na sua vida, a história muda. Basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra que o cativeiro muda, que a situação vira de cabeça para baixo. Só uma palavra.
Pela fé entendemos que o mundo fora criado pela palavra de Deus. Ah, meu irmão, aguenta esse processo que estás passando. Deus está moendo você. Aguenta firme. Não desfaleça. Não retroceda. Quando Paulo estava com espinho na carne, ele estava gemendo. Ele disse: isso é uma provação para mim. Mas quando ele, Paulo, entende que é uma provação, quando ele, Paulo, entende que ele está sendo provado por Deus, aleluias, Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Pastor Vitor, o que isso significa? Significa que apesar de Deus estar te moendo como se moe uma azeitona, para dela extrair o azeite, a graça dele jamais se apartará da tua casa, da tua vida, e que a graça dele te envolverá. Maravilhoso! Aí tem mais, Deus vai dizer: Paulo, tem mais uma coisa, você está fraco, você está enfermo. E talvez alguém esteja olhando e dizendo: como pode servir a Deus e estar enfermo? Como pode? Ora, Deus cura, mas continua enfermo. Porque o diabo é acusador. Mas não sabe ele, não sabe ela, que Deus só está te provando. Aí Paulo, Deus vai dizer para ele: ei, tem mais. O meu poder, ele se aperfeiçoa não na sua força. Deixa eu entregar um negócio de Deus aqui para você. Quando Nabucodonosor olhou para as riquezas da Babilônia e disse: isso tudo eu construí com meu poder, Deus está dizendo: está muito cheio de si mesmo. Deixa eu fazer ele pastar com animais. Deixa eu fazer ele virar um animal provisoriamente, para eu humilhar ele e ele entender que ele só tem porque eu dou, que ele só é porque eu dou. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus está dizendo que quem é grande, quem se acha grande, quem se acha poderoso, quem se acha poderosa, não porque eu prego demais, não porque eu canto demais, não porque eu pastoreio demais, não porque eu rezo demais, não porque eu sou inteligente demais, tanto não. Deus está dizendo: ei, eu vou moer você hoje, vou tirar você do saltinho alto e vou mostrar que você é dependente da minha presença. Deus não tem compromissos com pessoas soberbas. Deus não tem compromisso com pessoas exaltadas, pessoa cheia de si mesmo. Deus é especialista em dizer: Paulo, você vai cair hoje, eu vou te jogar por terra e eu vou te mostrar quem você é. Quem eu sou? Quem você é? Quem nós somos? Pastor, e por que quando eu prego o negócio acontece? Não é por conta do barro, é porque o que está dentro dele faz alguma coisa acontecer. Nós somos dependentes da presença de Deus. Deus estava ensinando ao homem, olha, Deus estava ensinando ao apóstolo. Se o apóstolo precisava aprender, quem dirá nós? Deus estava ensinando a Paulo a ser mais humilde. Porque Paulo, quando Marcos retrocedeu na viagem missionária, na primeira, e quando depois Marcos tentou acompanhá-lo em outra viagem missionária, Paulo disse: ele não, porque ele é covarde. Ele não, porque ele abandonou nós. Porque Paulo achava que ele era o bambambam. É a soberba que está plantada desde Satanás, desde Adão, e em nossos corações, que nós devemos derrubá-lo
todos os dias. Mas já que Paulo achou que não precisava de um jovem que estava aprendendo, chamado Marcos, porque tem gente que não tem paciência em ensinar os jovens que estão aprendendo, quando Paulo estava na sarjeta, preso, sendo moído por Deus no presídio, Paulo vai escrever a Timóteo dizendo: Timóteo, chama Marcos, porque ele para mim é muito útil. A visão dele mudou. Na humildade Deus trabalha. Ensina quem está aprendendo. Ensina quem está aprendendo lá na sua congregação, no seu departamento. Tenha paciência, porque você não nasceu sabendo. Hoje eu brinquei com meu filho, porque ele disse uma palavra errada quando era criança, mas muito bonito. E eu estava brincando com ele hoje, ele disse: pai, ninguém nasceu sabendo falar. Mas foi num rim assim, tchá. Meu Deus, é isso. Ninguém, você não nasceu já sabendo. Tenha paciência com quem está começando. Mais do que isso, quem está começando vai ser melhor do que você. E você vai ter que sentar no banco para dar glória a Deus, dizendo: ó, tá voando, tá voando, tá voando para a glória de Deus. Porque ninguém é insubstituível. Ah, meu negócio está demais. Ninguém é insubstituível. Deus disse a Josué: Josué, Moisés, meu servo, morreu, mas a obra continua. Abriu o mar vermelho, subiu no Monte Sinai, trouxe a lei para o povo, criou o tabernáculo, mas morreu, era homem. Mas eu sou o dono da obra, e a obra continua com Moisés ou sem Moisés, porque a obra não depende de Moisés, depende do Deus da obra. O Deus da obra se chama Jesus. E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Agora entenda, para a gente ir para o final. O verso 9 de 2 Coríntios 12 vai dizer que Deus vai dizer a Paulo assim: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A palavra poder do grego é dinamis, alguns falam dunamis, eu prefiro dinamis. Quando foi inventado a dinamite, o cara que inventou a dinamite, ele precisava colocar o nome daquele explosivo que representasse aquele material, aquele explosivo. E ele recorreu ao grego e colocou o nome do explosivo de dinamite. A palavra que Deus está dizendo a Paulo, ele dizendo o seguinte: Paulo, o meu poder, a minha dinamite, vai ser desenvolvida não na sua força. A minha dinamite na sua vida não vai ser desenvolvida quando você acha que está no auge, não. Mas ela vai ser desenvolvida quando você achar que está fraco. Você não sabe qual é o poder de uma mulher que está orando e com a sua alma gemendo como anda. Você não sabe qual é o poder que o crente tem no momento que ele está gemendo, mas com os olhos voltados para o alto. Você não sabe o poder, o estrago, a dinamite que você é no mundo espiritual, quando na dificuldade você ora. Oh, meu irmão, você não sabe a ferramenta que você é nas mãos de Jeová, quando você acha que está fraco. Deus está dizendo: Paulo, agora que você acha que está fraco, agora sim o meu poder vai ser aperfeiçoado agora em você. O homem que até os aventais, os lenços curavam os enfermos, precisou ser moído por Deus para se tornar humilde. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite que esse processo que você está passando é para deixar você mais humilde.
Porque antigamente você apontava e dizia, está lá, está enfermo porque está em pecado. Agora você está enfermo para que você entenda que nem toda enfermidade é por conta de pecado. Então tome muito cuidado quando você apontar o dedo para o outro, porque o mesmo dedo que aponta para lá, tem um dedo apontando para cá. Aí Paulo escreve, porque quando estou fraco, irmão, o negócio de Deus é tudo ao contrário do mundo. Porque um lutador de boxe, um lutador de MMA, se ele está enfermo, ele vai perder a luta facilmente. Alguém que está na dificuldade, na prova, fraco, a tendência é ser vulnerável. Mas aprenda um negócio com Deus nessa noite. Quando Golias afronta o povo de Israel, quando Golias está afrontando o povo de Israel, Saul rei tinha a arma necessária para enfrentar o gigante. Mas quando Golias está afrontando, aparece um jovem que ninguém dava nada por ele, chamado Davi. Davi olha para o gigante e diz: ei, gigante, você vem a mim. Vou até falar aqui na câmera. Ei, gigante, você vem a mim com escudo e com lança. Você tem 3 metros de altura, é mais forte do que eu. Você tem todos os requisitos humanos para vencer esta batalha. Mas eu tenho uma carta na manga. Eu não vou até você com minha força, porque eu sou fraco. Eu vou até a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Vai para a guerra, vai para a batalha, mas não vai com tuas forças que você vai se dar mal, mas vai na dependência, porque Deus trabalha em pessoas dependentes. Tem uma guerra, vai na dependência. Vai procurar emprego, meu currículo é potente, meu currículo é top. Já está errado. Vai procurar emprego, o Senhor vai na frente. Porque o poder não está no meu currículo, o poder está no teu nome. Abriu um comércio? Não, meu comércio está top das galáxias, já começou errado. Senhor, meu comércio pode até não ter a mesma estrutura que a concorrência, mas o meu comércio honra o teu santo e eterno nome. Vai na frente, Jesus, abre as portas, Jesus, abre as portas, Jesus, abre-as. Isso é dependência. Senhor, estou na enfermidade, o médico vai me operar, mas Jesus usa o médico, Jesus usa o médico. Isso se chama dependência do alto. E o poder de Deus se aperfeiçoando. Quer ser cheio do poder, quer ser cheio do poder, quer ser cheio da graça, quer ser cheio do poder, desce do pedestal, meu irmão. Quer ser cheio da graça, desce do pedestal, porque pedestal é lugar de poste ídolo. Você não é poste ídolo, quem você é? Barro. Cheio do Espírito Santo, barro cheio da presença. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, sofreu com depressão. Deus estava dizendo: Spurgeon, você não é tão bom quanto você parece. Martinho Lutero, grande reformador, vivia enfermo. Deus estava dizendo: é o espinho na carne que você tem que ter. O espinho na carne de Paulo era um, na sua é outra, na minha é outra, na vida dos irmãos aqui é outra. Mas o que Deus quer nos ensinar com essa história é que todos nós estamos de uma linha chamada misericórdia. E a oração do Pai Nosso nos ensina muita coisa.
A oração do Pai Nosso é uma oração de dependência. Quando você ora, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você está dizendo: Deus, eu não sou tão forte quanto eu acho que sou. Só o Senhor tem o poder de me livrar das tentações e das provações. Seja dependente que Deus vai mudar a situação. Seja dependente que a história vai mudar. Esse processo vai acabar. Esse processo que você está passando tem um prazo de validade. Mas esse processo aqui, você saiba que a sua vida está na dependência de Deus. Esse processo aqui, para que você saiba que o seu emprego está nas mãos de Deus. Esse processo é para que você saiba que a sua vida financeira está nas mãos de Deus. Até o profeta Elias foi alimentado por corvos, para Deus dizer: ei, profeta, você até faz fogo descer do céu, mas você depende de mim para tudo. Até para comer você depende da minha graça. Essa graça nos basta, meu irmão. Esta graça, Deus, eu não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que preciso. Não tenho tudo o que gostaria de ter, Senhor. Talvez, Deus, eu gostaria de estar acessando lugares onde eu pudesse ter as melhores iguarias, as melhores comidas, os melhores hotéis. Mas Deus está dizendo: eu conheço o teu coração. Você se perderia rapidinho num ambiente desse. Então continua aqui na dependência. Deus sabe onde nos deixa ir. Não queira acessar lugares que Deus não quer que você acesse, porque Deus conhece o seu coração. Oh Deus, eu queria estar naquele banner, queria estar naquele congresso, eu queria estar naquele lugar. Deus, eu queria estar lá, e Deus está dizendo: ei, fica tranquilo, a minha graça, ela basta para você. Acontece que nós não estamos mais nos contentando com a graça e queremos outras coisas e não a graça. Até que Paulo vai escrever a igreja de Filipos. E aí eu termino nessa noite. Filipenses capítulo 4, versículo 11 a seguir. Coloca no telão para a gente. Filipenses capítulo 4, Paulo vai dar uma missão para nós. Ele vai dar uma missão que muitos crentes não conseguem entender. No verso de número 13, as pessoas só leem a parte onde diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito fácil ler o versículo 13, mas põe o verso 11, Paulo vai dizer: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Que missão maravilhosa! Olha a lição que o espinho da carne de Paulo fez para ele. Paulo, eu ensinei a você a que você se contente com o que você tem. Olha, continua verso 12: sei estar abatido. Eu sei quando as pessoas me humilham e que eu volto para casa humilhado. Já passei por isso, eu aprendi. Sei estar abatido, mas eu também sei estar na abundância, na fartura, em toda maneira e em todas as coisas. Eu já estou instruído, Deus já me ensinou tanto a ter fartura, também eu sei ter fome, tanto a ter abundância quanto a ter necessidade. Mas tem uma coisa, igreja de Filipos, verso 13, tem uma coisa: Deus me ensinou a que eu preciso da sua graça, por isso eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Paulo está dizendo: na graça de Deus eu sou imbatível. Aprenda nessa noite, aprenda nessa noite a viver de acordo com o propósito de Deus. Disse o sábio Salomão: há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo em que você vai estar comendo picanha, vai ter tempo que você vai convidar os amigos para o churrasco, mas vai ter momento que os amigos que você convidou para o churrasco não vão te convidar para o churrasco deles, porque agora você não tem mais dinheiro, agora você está na prova. Deus está nos ensinando, pastores, a viver na fartura, mas a viver na necessidade. Mas tanto na fartura quanto na necessidade, a graça dele
nos basta. Eu quero orar pela tua vida. Se coloque sobre teus pés. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. O tema do congresso eu não poderia esquecer, porque o amor esfriou. Ele esfriou porque em algum momento da vida você achou que Deus te abandonou. Ele se esfriou porque em algum momento da vida você achou que Deus esqueceu de você. E Deus não esqueceu de você. Ele só estava provando para ver o que tinha dentro do teu coração.